Também gostaria de dar boa noite para aqueles que nos acompanham pelo YouTube. Bom, hoje, como vocês já sabem, o tema é Solus Christus. E a convite meu e também do pastor, evidentemente, está aqui conosco reverendo Júnior Menezes, da Igreja Batista do Evangelho. A Escritura diz em 1 Coríntios, Paulo diz em 1 Coríntios 4, versículo 15: porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis contudo muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. É verdade, nós não temos muitos pais na fé. Eu tive o privilégio de ter dois, no caso o reverendo Ellerson, mas antes dele também o Júnior, que foi meu discipulador, que me acompanhou desde o começo da minha trajetória. Gostaria de chamá-lo à frente, por favor. E ele estará fazendo a exposição dessa noite. Iremos orar e já estará com a palavra. Vamos orar? Deus eterno, Senhor bendito, glória e majestade sejam dadas ao Senhor, porque Tu és digno. Bendito seja o Senhor Deus, pois é santo e merecedor de tudo o que temos e tudo o que somos. Sê conosco agora, Deus, quando nos apresentamos diante do Senhor para ouvi-lo. Ajuda-nos, ó Pai, a compreender a Tua palavra de acordo com o que ela diz, não segundo a nossa mente, não segundo aquilo que queremos, mas segundo o que necessitamos ouvir. Sê conosco, ó Deus, iluminando e capacitando. Sê também com o pastor Júnior, que estará trazendo a mensagem nesse momento. Que o Senhor venha direcioná-lo e guiá-lo em cada palavra, e que o Teu nome seja exaltado, hoje e para tudo sempre, através da pregação do Teu Evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Boa noite, irmãos. Tantos irmãos que estão presentes, para os que estão online, quero saudar cada um na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Eu vou convidá-los para abrirem suas Bíblias no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, versos 11 e 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versos 11 e 12. Enquanto os irmãos estão procurando o texto, eu também quero destacar a alegria de poder estar com os irmãos nessa noite. Estou muito feliz, agradeço a Eliezer, ao reverendo Ellerson, pelo convite de poder estar com os irmãos, de compartilhar a palavra do Senhor. Pastor na Igreja Batista do Evangelho, como o Eliezer disse, uma igreja nova, bem nova até. Nosso primeiro culto público foi no dia 4 de outubro, ou seja, domingo passado. Nós começamos uma plantação de uma igreja batista reformada aqui em Votorantim, e esta igreja se iniciou em março, mas veio a pandemia. Nós tivemos esse grande desafio que foi plantar uma igreja durante uma pandemia, mas o Senhor nos concedeu graça e estamos então desde domingo passado iniciando os cultos públicos, e durante a pandemia nós tivemos o privilégio e a necessidade de aprender a ser igreja mesmo sem poder ter esse contato presencialmente, que é muito bom a gente poder estar, olhar para os irmãos, viver em comunhão, porque de fato a igreja ela nasce em Cristo justamente para nós vivermos em comunhão, vivermos em comunidade. Então é muito bom estarmos juntos, e eu agradeço mais uma vez a Deus por poder estar aqui com os irmãos e partilhar da palavra do Senhor. Então, Atos, capítulo de número 4, verso de número 11, diz assim, acompanhem comigo a leitura: este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio ser a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro nome, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Vamos fazer mais uma oração? Pai soberano, nós te suplicamos, ó Deus, neste momento, que o Senhor, ó Pai, conduza, Senhor Deus, aqui a Tua palavra, ó Deus, e que eu esteja como instrumento em Tuas mãos, para falar tão somente aquilo que provém da fidelidade, da exposição da Tua palavra. Não os meus conceitos, ó Deus, mas
a exposição fiel da Tua Escritura. Ó Deus, penetra no coração de cada um dos irmãos que aqui estão. Penetra também, Senhor Deus, no coração de cada um dos que nos ouvem nas suas casas, nos seus lares. Ó Deus, que por meio desse princípio, ó Pai, que por meio, ó Deus, deste lema, desses solos cristos, o Senhor venha falar aos nossos corações e nos encorajar nesta noite, ó Deus. É o que nós clamamos a Ti, no nome santo do Teu amado Filho Jesus. Amém. Queridos, esse mês é o mês que nós comemoramos, o mês da Reforma Protestante. E é muito bom nós sempre pararmos para refletirmos acerca da reforma, acerca desses 5 solas, desses 5 princípios, desses 5 lemas que são de grande importância para nós, igreja. E nós comemoramos em outubro, sobretudo a gente separa o dia 31 de outubro para comemorar o dia da reforma, porque foi nesse dia que Lutero, ali na igreja de Wittenberg, ele pregou as suas 95 teses, que ficou muito conhecida, as 95 teses de Lutero. E por isso que no dia 31 de outubro nós comemoramos a Reforma Protestante. Mas é interessante que antes de Lutero publicar essas teses, essas 95 teses, Lutero, havia publicado 97 teses contra a teologia escolástica, e ele fez isso no dia 4 de setembro de 1517. Essas 97 teses que ele publicou, ele estava ali refutando o ensino fundamental da igreja medieval, que é ali do século 8 até o século de número 16, e Lutero prega ali na igreja de Wittenberg essas 97 teses. É interessante nós pensarmos nisso, que antes de Lutero atacar as práticas das indulgências, as práticas erradas que havia na igreja medieval, Lutero ataca os ensinos errados. Lutero, ele entendia que antes de mudarmos uma prática errônea, nós precisamos mudar um pensamento errôneo, porque as nossas práticas, elas são consequências daquilo que nós pensamos. Aquilo que nós pensamos influencia na nossa prática cristã e na nossa prática como um todo. Se nós achamos que algo é correto, nós vamos agir daquela forma. E os nossos pensamentos, eles influem automaticamente nas nossas práticas. E quando nós pensamos nesse conceito de reforma, nós precisamos também analisar os fundamentos da nossa vida cristã, ou da nossa vida em comunidade como igreja. Quais são os fundamentos, ou melhor, qual é o fundamento da nossa caminhada cristã? Em outras palavras, em que está firmado a minha vida cristã, como igreja, como indivíduo? Sempre que nós pensamos em reforma, nós olhamos já para a estética, porque nós queremos reformar algo para deixar mais aparente, mais bonito, mais belo. E essa semana eu tive uma experiência boa por um lado, ruim por outra. Eu olhei lá para um escritório que estava um caos, eu disse, preciso reformar. E aí vou fazer uma reforma. E aí quando eu comecei a mexer na parede, começou a aparecer umas questões de estrutura que não estavam nos meus planos, porque eles não estavam aparentes. Para mim era só a parede que estava suja e precisava de uma pintura e uma mudança em alguns móveis. Mas quando eu olho, a estrutura estava condenada, e isso me rendeu mais dias do que eu precisava, mais recurso do que eu precisava. Por quê? Porque o fundamento, aquilo que a gente não vê, a estrutura estava de alguma forma condenada. E quando nós pensamos geralmente em reforma, a gente olha apenas para práticas, para ações que a gente precisa mudar. Mas muitas vezes o que nós pensamos, os nossos pensamentos, a nossa maneira de pensar, como que a gente lida com isso? E nesse ponto a gente corre um risco muito grande de reduzir a nossa salvação ou reduzir a nossa caminhada cristã a apenas práticas ou mudanças nas nossas ações. E esse é um risco, porque nós podemos achar que é o seguinte, olha, porque eu mudei o meu jeito de falar, porque eu mudei o meu jeito de vestir, porque agora eu mudei algumas práticas, eu sou salvo.
Mas quando nós pensamos em salvação, nós precisamos olhar que a salvação ela está mais ligada a uma mudança de mente, de pensamento, do que uma mudança de ações tão somente. Por isso que Lutero, antes de atacar a prática das indulgências, ele ataca os ensinos errados da igreja medieval. E quando nós pensamos nisso, nós precisamos olhar exatamente para esse fundamento, este lema da reforma, que é de extrema importância. Entender solos Cristos, entender somente a Cristo, deve ser o nosso primeiro movimento para que possamos pensar nas mudanças de práticas na igreja evangélica, embora esse nome esteja um pouco desgastado, mas na igreja cristã, na igreja protestante, na igreja atual. Nós sabemos que um dos lemas da reforma era a igreja reformada sempre se reformando. Ou seja, a gente precisa sempre estar olhando para esses princípios, estar sempre pensando o que nós precisamos mudar à luz da Escritura, à luz da Palavra de Deus. E aí, quando nós pensamos nisso, nós olhamos que o solos Cristo, somente a Cristo, é a base, é o fundamento para que a gente possa fazer todo e qualquer movimento nesse sentido, nesse aspecto. E quando nós olhamos para isso, nós vamos até analisar, e é curioso, pensar que as figuras que a igreja utiliza na Bíblia, as figuras que a Bíblia utiliza, melhor dizendo, para falar de igreja, são figuras muitas vezes ligadas à construção. Por exemplo, chama de casa, santuário, edifício de Deus. Todos esses estão ligados à construção. Isso nos aponta para o fato de que a nossa vida como cristãos, e como comunidade, ela é uma obra que precisa ser construída em Cristo. É uma obra que tem Cristo como seu fundamento, mas a gente não pode pensar nessa obra que está alicerçada ali em Cristo como uma obra também acabada, como uma obra concluída. Não, é uma obra que ela está em constante reforma. É uma obra em que nós vamos sendo trabalhados no decorrer desses anos. Isso aponta para o fato de que a nossa vida como cristãos, né, é de fato uma vida que deve ser fundamentada em Cristo e está sempre em constante reforma através de Cristo. E por que isso? Porque nós podemos correr o risco de, se nós não olharmos para esse movimento, de sempre avaliar a nossa vida cristã a partir dessa ótica de uma igreja reformada sempre se reformando, nós podemos correr o risco de criar, ou de construir, ou de edificar a nossa vida em um fundamento errôneo, ou em um fundamento frágil, ou em um fundamento que não seja Cristo. Jesus, é interessante quando ele termina ali o seu sermão do monte, em Mateus 5 até Mateus 7, quando Jesus conclui, ele fala de duas construções. Ele fala de dois homens, melhor dizendo. Ele diz que aquele que ouve a sua palavra e a coloca em prática, ele diz que esse é semelhante ao homem que constrói a sua casa sobre a rocha. E aí ele diz que vem a tempestade e essa casa continua firme. Mas ele fala de uma segunda pessoa, que ele chama de homem sensato. Ele diz que esse é aquele que ouve a sua palavra, não a coloca em prática. Ele diz que esse é semelhante ao homem que constrói a sua casa sobre areia, ou seja, sobre um fundamento que não é seguro. E ele vai dizer que vem as tempestades, e ao vir as tempestades, essa casa vai ruir. E aí eu quero que vocês pensem comigo em duas casas que Jesus está falando. E essas duas casas, elas são idênticas. Você olha para elas, então que você tem duas casas, elas são idênticas na sua estrutura. E o que muda? O fundamento. E aí vem a tempestade. E a tempestade, o dia mau, é que vai colocar em xeque onde está firmado a nossa casa, onde está firmado a nossa vida, qual é o fundamento da nossa vida cristã. E aí, meus queridos, um fundamento que não é Cristo, ele não suporta o dia mau, ele não suporta as tempestades, ele não suporta
os vários intempéries, as várias dificuldades que a vida lança sobre nós. O problema de ignorar o fundamento é que sua casa, por mais bela que pareça, por mais bonita que ela aparente aos olhos das pessoas, ela não subsistirá o dia mau se ela não estiver num firme, sólido fundamento. O problema é que o fundamento ninguém vê. As pessoas não veem o alicerce de uma casa. Nós sabemos que ele é importante, mas nós não vemos. Nós vemos apenas a estrutura, o que está por fora. E por ver apenas o que está por fora, nós corremos o risco de negligenciar o fundamento, que deve ser o primeiro e mais importante movimento da nossa vida. E como cristãos, nosso primeiro movimento é olhar para Cristo, é olhar para o nosso Senhor. O nosso primeiro movimento é cavar esse alicerce, de conhecer, de ir até Cristo, mesmo que muitas vezes as pessoas digam: eu não estou vendo a sua casa, eu quero ver a sua construção acabada. Você: não, eu preciso de um alicerce firme, então eu vou gastar tempo e recurso nesse alicerce. Mas não, mas eu quero vê-la pronta. Mas você diz: não, eu preciso gastar tempo nesse alicerce. Mas às vezes a gente vai no ímpeto das pessoas: eu quero ver a casa pronta, a gente pula o alicerce, até que vem um dia mau. E com o dia mau vem as dúvidas, e com as dúvidas vem as crises, e com as crises essa construção pode ruir. É por isso que eu chamo a atenção de vocês também para o nosso texto, para esse princípio que nós estamos trabalhando, e nós vamos usar esse texto. Nosso texto, se eu pudesse resumir ele numa frase, seria a seguinte ideia central: Jesus, ele é o único fundamento, o único Senhor e o único Salvador da igreja. Jesus, ele é o único fundamento, Jesus, ele é o único Senhor e ele é o único Salvador da igreja. Vejamos isso no nosso texto. Olha o que diz o versículo 11: este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio ser a pedra angular. Jesus, ele é o único fundamento da igreja. O contexto da nossa passagem é o contexto da cura de um homem coxo, um homem que não andava, um homem que ficava ali largado à beira do templo, em que Pedro e João estavam caminhando, e de repente eles curam aquele homem. E aí os líderes religiosos começam a ficar incomodados, porque o texto vai dizer que muitas pessoas estavam crendo na pregação deles, muitas pessoas estavam crendo, e o número já estava quase 5.000 pessoas. E as pessoas estavam sendo convertidas a esse evangelho, a este Jesus. E aí os líderes religiosos, os líderes judaicos ali, eles estavam incomodados. E aí eles chamam a Pedro e chamam ali os apóstolos e começam a questionar os apóstolos: com que autoridade vocês fazem isso? Com que autoridade vocês estão pregando? Com que autoridade vocês estão fazendo essas coisas? E aí Pedro, com muita sabedoria, Pedro responde a esse questionamento: com que autoridade? Citando Salmo 118, verso 22. Esse versículo 11 é uma citação do Salmo 118, verso 22, que fala justamente dessa pedra rejeitada. E esse salmo era conhecido pelos líderes religiosos. Eles cantavam esse salmo. Eles estavam acostumados a cantar quando eles peregrinavam para Jerusalém, para uma das festas religiosas do povo judeu. Então eles sabiam desse salmo. E eles não apenas sabiam desse salmo, como eles também sabiam que essa pedra
a qual esse salmo se refere é a pedra, essa pedra era o Messias. E ele está dizendo que este Messias, essa pedra, é Jesus. E é interessante que Pedro, ele está fazendo citação ao Salmo, mas Pedro também lembrava de que Jesus, quando ele foi questionado ali, pouco antes de ir para a cruz, quando ele foi questionado pelos fariseus, pelos escribas, com que autoridade ele estava fazendo as coisas que ele fazia, Jesus respondeu essa pergunta contando uma parábola, lá em Mateus 21. A parábola que Jesus conta é de um dono de uma vinha, que ele cede a vinha para as pessoas cuidarem. Chegando os servos, eles matam os servos. Depois ele envia o filho, ele mata o filho também. E aí ele pergunta o que vai acontecer com esses administradores da vinha. E aí Jesus ele fala o seguinte, diz o texto de Mateus 21, 42. Então Jesus perguntou: vocês nunca leram a Escritura? E ele cita o texto de Salmo, ele diz: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido ao pó. Depois Mateus vai nos dizer que eles entenderam que Jesus estava falando deles, que eles eram estes construtores que rejeitaram a pedra, que Jesus estava falando que esses homens o rejeitaram, e aqui Pedro está dizendo que esse Jesus que eles rejeitaram, que eles crucificaram, esse Jesus, Deus o colocou como pedra angular. E aqui essa pedra, algumas traduções colocam como pedra fundamental, outras colocam como pedra angular. Pedra fundamental era a base de toda a construção, era onde se construía algo sólido. Outras traduções vão colocar como pedra-chave. A pedra-chave, ela era uma pedra que ficava no topo do arco. O arco romano ele era construído, como eles não tinham alguns recursos que nós temos hoje, eles encaixavam as pedras nas outras. Então eles iam fechando o arco, e essa pedra-chave, ou pedra angular, é a pedra que ficava no topo do arco e amarrava todo o arco. Toda a estrutura ficava presa por essa pedra, e quanto mais essa pedra encaixava, quanto mais pisavam nela, mais o arco ficava seguro. Então, algumas traduções colocam como pedra chave ou como pedra angular, outros colocam como pedra fundamental. Contanto que, quando nós pensamos nessa pedra, sendo aqui comparado, ou melhor dizendo, tratando essa pedra como Cristo, não importa se usamos a expressão angular, se usamos a expressão pedra de esquina ou pedra fundamental, porque quando nós aplicamos a Cristo, o Messias, ele é a primeira e última pedra da casa de Deus. Ele é a base que sustenta, ele é a primeira e ele é a última. Ele é a pedra mais importante de toda a construção. Cristo é o fundamento da igreja e Cristo é o fundamento da sua vida. Construa toda a sua vida, todos os seus empreendimentos, tudo o que você for fazer, sobre este fundamento, Cristo. Paulo vai dizer isso a Coríntios: eu lancei um fundamento que é Cristo. Não importa o que vão construir em cima, contanto que esse fundamento seja Cristo. Talvez você me pergunte, mas o que isso quer dizer? O que quer dizer construir a minha vida sobre o fundamento que é Cristo? Em outras palavras, construir a vida sobre o fundamento que é Cristo é ter Cristo como o Senhor da nossa vida. É reconhecer o senhorio de Cristo e a necessidade dele em tudo que nós fazemos. A necessidade de Cristo para a salvação e para a sustentação da nossa vida. Por isso que Pedro continua no verso 12 dizendo o seguinte: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Aí Pedro dá um passo a mais. Jesus, ele é o fundamento,
Mas Jesus, ele é também o Senhor da igreja. E note que ele diz o seguinte: não há salvação em nenhum outro. E aí ele vem agora da base. Por que ele está dizendo isso? Qual a base disso? A base que ele dá é porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens. Talvez você se lembre aqui de Filipenses, no capítulo 2, verso 5 até o verso 11, quando nós temos aquela canção maravilhosa, em que Paulo vai dizer: tende em vós o mesmo modo de pensar, ou em outras traduções, mesmo sentimento, ou em outras ainda, a mesma atitude que há em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que devesse se apegar, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. E aí ele vai falar de dois aspectos importantes da vida de Cristo, que é a sua humilhação. E ele vai dizer que Cristo se humilhou, e a humilhação de Cristo consiste na sua encarnação, de sendo Deus, tendo toda a glória de toda a criação, todos os anjos, toda a criação o adorando desde a eternidade. E aí de repente ele nasce numa manjedoura. Ele abre, eu gosto da definição do Erickson, quando ele diz que a encarnação de Cristo consiste em ele abrir voluntariamente mão de alguns dos seus atributos para encarnar. E aí ele se fazendo em forma de homem, ele serviu, foi obediente, humilde, até a morte e morte de cruz. E ele vai traçando esse estágio da humilhação de Cristo. Esse Deus que encarnou e que foi obediente até a morte e morte de cruz. E quando chega nessa morte de cruz, o texto nos diz que Deus o exaltou sobremaneira, lhe dando um nome que está o quê? Acima de todo nome, para que ao nome dele se dobre todos os joelhos nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará que Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Cristo, Jesus, é o Senhor. Deus o exaltou. E aí Pedro está dizendo: olha, não há outro nome maior acima do nome de Jesus. E o próprio nome de Jesus já vai apontar para o nosso terceiro ponto. O próprio nome de Jesus significa aquele que veio salvar o seu povo. Então, ele está dizendo que não existe um outro nome, não existe um nome maior do que o nome de Cristo, e sobre esse nome vai se dobrar todo o joelho, toda língua vai confessar que esse Jesus, ele é o Senhor. E como povo seu, remido por ele, nós precisamos não apenas entender isso, mas viver debaixo desse senhorio, do senhorio desse Cristo. E aí Pedro continua dizendo, final do verso 12: pela qual importa que sejamos salvos. Jesus, ele é o único Salvador da igreja. 6 meses após Lutero pregar ali as suas 95 teses, Lutero ele participa de um debate que foi conhecido como debate de Heidelberg. E nesse debate ele faz uma distinção clara entre o seu ensino, né, e o ensino que depois vem seguir como o ensino da reforma, base, né, do ensino da reforma, e o ensino da igreja naquela época, da igreja medieval. E ele chama o ensino da igreja como a teologia da glória. E ele chama o seu ensino de teologia da cruz. A teologia da glória, ela entende que pode-se conhecer a Deus de forma imediata, por seu poder, por sua sabedoria, por sua glória. A teologia da glória, ela tenta chegar a Deus por 3 escadas que Lutero vai distinguir. Uma escada, e Lutero aqui está usando a figura do Antigo Testamento, de que
e ele remonta a Torre de Babel, onde o homem tenta, de certa forma, construir ali uma torre, construir uma espécie de escada para chegar a Deus. E aí ele começa a distinguir essas escadas, ou essas formas que o homem tenta chegar até a Deus, que tinha ali na teologia medieval. E uma das escadas que ele cita é a escala da especulação. O que era essa escada da especulação? Era quando as pessoas tentavam usar a filosofia como base ou como norma para conhecer a Deus. As pessoas queriam ler a Bíblia ou ajustar a Bíblia de acordo com o pensamento aristotélico. Então eles queriam pegar Aristóteles e ser como aquela lente que lê a Escritura. Eles queriam chegar a Deus por meio disso. E Lutero está dizendo que não. Hoje em dia, a gente também pode ver essa escada em nossos dias. Hoje a gente hoje a gente olha para os nossos dias e a gente não vê mais uma teologia, ou seja, o ensino acerca de Deus. Nós vemos teologias. Por quê? Nós temos teologias das mais diversas, para todos os gostos, para todas as pessoas. Porque as pessoas querem ler a Bíblia à luz dos seus próprios pressupostos, das suas próprias vontades, dos seus próprios ídolos, muitas vezes. Quando as pessoas querem ler a Bíblia à luz do marxismo, ou quando as pessoas querem ler a Bíblia à luz do feminismo, ou quando as pessoas querem ler a Bíblia à luz de muitos ismos que a gente tem, ou quando as pessoas querem ler a Bíblia à luz de um espectro político, ou quando as pessoas querem ler a Bíblia à luz da sua própria vontade. Ou seja, cai no primeiro sola que foi visto na semana passada, que é somente a Escritura. E as pessoas querem sujeitar a Bíblia aos seus próprios pressupostos. E Lutero diz: não é assim, não pode ser assim. Mas ele cita uma segunda escada, que é a escada das boas obras, onde as pessoas tentam chegar a Deus de forma meritória, onde as pessoas ali, elas faziam boas ações no intuito de ganhar, ou digamos assim, ou de ganhar o favor de Deus. Se eu fizer isso ou aquilo, e começava a gerar regras para cumprir, para fazer, eu vou estar mais próximo de Deus. Como, por exemplo, muitas vezes os judaizantes, esses mesmos que questionam Pedro, diziam: olha, vocês precisam primeiro se circuncidar para depois serem cristãos autênticos. Criar regras, colocar regras. O problema disso é que isso acaba gerando um legalismo. E hoje nós também temos isso. Nós também temos muitas pessoas que acham que por apenas cumprir regras, ou devem cumprir algumas regras para estar mais próximo de Deus. As pessoas querem se aproximar, chegar a Deus por meio das suas boas obras. Chegar a Deus de forma que: olha, Senhor, olha como eu sou bonzinho, olha como eu cumpro tudo, olha para mim, Senhor. E querem subir essa escada. E a terceira escada que Lutero fala é a escada do misticismo. Ou seja, Deus se revela em intervenções dramáticas, visões, milagres, curas, sonhos. E as pessoas querem chegar a Deus por meio disso. As pessoas querem chegar a Deus por meio das suas experiências miraculosas e nivelar, né, a vida cristã a partir das próprias experiências. E hoje a gente tem esse tipo de escada? Temos. Nós temos sim também. Mas, em contrapartida, Lutero fala da teologia da cruz, onde conhece que Deus ele se revela, que Deus ele se apresenta a nós somente na sua cruz. E Lutero vem com essa teologia da cruz. A cruz que foi considerada fraqueza para uns, loucura para outros. Mas 1 Coríntios 1,18 diz que para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. O pecador, ele tenta solucionar o problema
E o maior problema da sua vida, embora ele muitas vezes nem reconheça que esse é o maior problema da sua vida, mas ele tenta solucionar esse problema. E como que ele tenta solucionar? Ele tenta solucionar o problema de sua, digamos assim, de sua falta de comunhão com Deus, de sua inimizade com Deus, de sua condição pecaminosa, por meio de muitas outras coisas, mas ele não consegue. Ele tenta a salvação em vários outros meios, mas ele não consegue. Ainda que ele faça da melhor forma possível, ele não consegue. Talvez vocês possam se lembrar do jovem rico, relatado em Marcos 10, que ele chega diante de Jesus, ele corre e se lança aos pés de Jesus. Para uma pessoa da sua condição, ele não podia fazer isso, era humilhante para ele, mas ele não estava preocupado com a condição. Ele queria tirar apenas uma dúvida que inquietava o seu coração, inquieta o coração de muita gente: o que faço para ser salvo, bom mestre? E aí Jesus diz: cumpre os mandamentos, não matarás. E ele diz: eu faço tudo isso desde a minha infância. Ou seja, ele fazia. Ele tinha essa vida religiosa, ele tinha uma religiosidade, mas ele sabia que isso não era suficiente. E ele olha para Jesus e ele diz: o que eu preciso fazer? E aí Jesus diz para ele: vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, volta e segue-me. De repente ele sai triste. Ele não gostou da resposta. Jesus tivesse dito para ele o seguinte: olha, dê 10 voltas em torno de Jerusalém, ele daria. Se ele tivesse dito: olha, saia pulando com o pé só até Damasco, ele iria. Mas o que Jesus disse foi o seguinte: tira o ídolo do teu coração, tira aquilo que está preenchendo o teu coração, e entenda que a salvação é somente em Cristo. Ele não quis, ele não estava disposto a fazer isso. Pedro está nos dizendo algo: a salvação é somente por uma pessoa, só uma pessoa, só um nome importa para que sejamos salvos, e este é Jesus, o Cristo, o Messias. Aquele, como diz Lutero, é o centro e a circunferência de toda a Escritura. Aquele que toda a Bíblia aponta para ele. Aquele que, como nós cantamos, ele é o princípio, ele é o verbo. Aquele que é tudo em todos. Aquele que lá em Gênesis 3, após a queda do homem, que a gente vê essa quebra dessa comunhão do homem com Deus, do homem com o seu próximo, do homem consigo mesmo, onde Deus já prometeu que viria um da descendência de Eva, e esse esmagaria a cabeça da serpente, e esta o feriria o calcanhar. Este, que é interessante, se você ler depois Gênesis 4, você vai perceber que ao nascer Caim, Eva, ela glorifica a Deus porque ela achava: nasceu aquele que Deus havia prometido. Mas o que acontece com Caim? Ele mata o seu irmão. Observe o que ela diz quando nasce Caim. Ela dá graças a Deus por isso, porque ela achava que ele seria essa semente. Tanto que quando nasce Abel, ela não fala essa expressão. Ela apenas diz: o Senhor me deu mais do que eu precisava só de uma semente, ele já me deu 2. Então, Abel já é a sobra, mas a gente viu que não, a esperança não era Caim. E aí passou-se, e a gente vai percebendo, aí nasce 7, e ela pensa que é 7, não é 7, e foi passando por vários anos, até que todas as profecias, tudo aquilo que o Antigo Testamento apontava, foi cumprido de forma cabal em Cristo. E Cristo nos salva na sua obra na cruz.
E Cristo veio, e Ele veio para morrer na cruz, no local onde Ele recebeu toda a ira de Deus, no local onde Ele recebeu o cálice da ira de Deus, que era para nós tomarmos. Esse Cristo pagou o preço pelo nosso pecado. E é por isso que não há outro nome pela qual nós podemos ser salvos. Somente e somente Cristo, somente Cristo Jesus, o Verbo encarnado, é o nome que tem poder para qual possa nos salvar. Somente e somente a Cristo. Por isso Ele é o fundamento da nossa vida, da nossa salvação, de tudo que nós fazemos. E quando nós pensamos nessa ideia de fundamento, nós precisamos também reconhecer, nos humilhar diante do Senhor. Por que nos humilhar? Porque para nós é humilhante a ideia e o conceito de que na nossa salvação não há nada que possamos fazer. Nós queremos sempre pagar por algo. Nós não gostamos de nos sentir devedor. Nós não gostamos de nos sentir como alguém que está em débito com outro. Tem até uma cena bem interessante. Não sei quantos já assistiram uma série chamada The Big Bang. Tem um personagem bem excêntrico chamado Sheldon. E ele tem algo na mente dele que é bem curioso. Ele pensa o seguinte: se alguém, ele diz que não gosta de receber presente. Por quê? Porque se alguém dá um presente, ele fica no débito de dar um presente de igual valor. Não importa quanto valor vai ser o presente, mas ele tem que estar preparado. Então ele diz: eu não gosto de dar presente, porque eu não sei o que vem para que eu possa retribuir de igual valor. E aí, alguma das cenas bem engraçadas, ele recebe um presente simples, que é um guardanapo que está assinado com uma pessoa que ele é muito fã. E aí ele dá para a pessoa que o presenteou várias cestas, porque para ele aquilo tem um valor enorme. Então, por mais que fosse ela, disse: Sheldon, só te deu um guardanapo. E ele está lá feliz da vida, porque para ele aquilo tem um valor enorme e ele precisa retribuir. Mas nós, muitas vezes, somos assim. Nós não gostamos da ideia e do conceito de que nós somos devedor a alguém. Nós precisamos, de fato, dizer: não, eu também paguei por isso, eu tenho direito a isso. Mas a salvação, ela nos humilha, porque nós não fizemos nada para merecer. O que nós fizemos foi afrontar ao nosso Deus, pecar contra o nosso Deus, e Ele mesmo tomou a iniciativa da salvação. Ele manda seu filho vem, foi humilhado, foi morto, foi sepultado. Deus ressuscitou Cristo, o exaltou, colocou à destra dele, e agora Cristo está lá como nosso rei, como nosso sacerdote, como nosso profeta. Cristo está à destra de Deus, intercedendo por nós. Quando Deus olha para nós, Ele não vê mais os nossos pecados, mas Ele vê a obra de Cristo em nós. Ele vê nós como pessoas remidas e compradas por Cristo. E sabe o que nós fizemos para isso? Nada. É uma obra só e somente só por Cristo. Quando nós caminhamos a partir dessa verdade, a nossa vida muda. A nossa maneira de ser igreja muda. A nossa maneira de olhar para nós mesmos muda. Por isso que a nossa salvação, ela começa com a mudança de mente. E essa mudança de mente é quando nós passamos a ter, ou a pensar, ou a olhar para os fundamentos da nossa vida a partir de Cristo, a partir do Evangelho. Por isso esse princípio ele é tão importante, porque só e somente Cristo é a razão para a qual nós estamos aqui, e a razão
para o qual todas as coisas existem, porque tudo foi feito por Ele e para Ele. Então, Cristo. E por mais que as pessoas muitas vezes tentem olhar para nós e dizer o seguinte: olha, seja na faculdade, seja no trabalho, seja em vários lugares, as pessoas vão dizer: olha, o seu fundamento não faz sentido, como que o fundamento da sua vida é Cristo, como que você faz tudo baseado em Cristo? Você tem que entender que por mais que as pessoas tentem lançar algo contra esse fundamento, você tem que saber que esse é o único fundamento sólido e firme, porque a este, como diz Pedro, que os construtores rejeitaram, Deus o fez pedra angular, e este Jesus é o único nome, e não há salvação em nenhum outro nome a não ser o nome do nosso Senhor. Então que Deus nos abençoe. Glória a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa é a mensagem do Solos Cristo. Nós precisamos, em tudo, absolutamente tudo, em toda a área, em todo centímetro do nosso ser, de Cristo. Eu dou graças a Deus, porque nesses dias que tantas mensagens têm se levantado, até mesmo em nome de Cristo, mas colocando para escanteio, colocando como periférico, ainda assim brilha de forma irresistível a mensagem vívida do Evangelho, que se fundamenta no Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer mais uma oração, e então estaremos encerrados, e daí nós vamos para o salão comer. Vamos orar? Deus eterno, Senhor, graças nós te rendemos, porque em nossa miséria o Senhor nos socorreu, em nossa dor, em nossa perdição, o Senhor se compadeceu, ó Deus. Louvado e engrandecido seja, porque aquilo que nós jamais pudemos e jamais poderíamos fazer, a saber, sermos salvos, o Senhor fez por nós. De fato, Senhor, tudo o que temos a declarar é aquilo que o apóstolo Paulo exclamou em Romanos 7, miserável homens que somos, todos nós, Senhor, sem exceção. Há em nosso ser, em nosso coração, mente, vontade, miséria e mais miséria, pois naturalmente somos vendidos ao pecado. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Que essa mensagem possa criar raízes em nosso coração, que isso possa refletir, ó Deus, tanto na nossa maneira de pensar, falar, agir, maneira de ser, maneira de enxergar o mundo. Que a nossa cosmovisão seja uma cosmovisão centrada em Jesus Cristo, e que esse princípio que foi recuperado há 500 anos atrás possa refulgir ainda até a volta de Cristo. Obrigado, ó Deus, por essa mensagem, obrigado por falar aos nossos corações.